No decorrer desses 8 meses, eu perdi a minha mãe. Durante muito tempo na minha adolescência, eu tive muita mágoa e revolta mesmo. Eu queria entender do porquê da rejeição. Aquela mulher pode ter tentado tirar minha vida, mas Deus não permitiu. Durante 30 anos, meu pai foi jogador compulsivo, daquele que sai na sexta-feira e só volta na segunda. Então, eu lembro um episódio, uma vez, que o meu pai saiu de casa com dinheiro para comprar um carro. Ele chegou no outro dia sem nenhum tostão. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria receber você aqui em nossa casa do Tete a Tete. Que alegria poder saber que mais uma história vai edificar a sua vida. Até porque o Tete a Tete é isso: pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo, para que nós, eu e você, sejamos tocados por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, eu quero que você receba comigo uma convidada muito especial, que assim, ó, Deus de Detalhes estava sobre essa gravação, e eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da Meire. Meire, Olá, pastora. bem-vinda! Meu Muito Deus, que obrigada. alegria ter você aqui. Para você que não sabe, eu tô tentando trazer a Meire já há um tempo, e ela dizia assim: pastora, só que o teu horário de gravação não dá, eu trabalho e tal. E aí aprove ao Senhor que nós gravássemos de manhã, porque ela precisava estar aqui, né? Verdade, isso é verdade. Precisávamos estar unidas aqui, né? Junto com o Espírito Santo, trazendo um pouco, né, da minha história, do meu testemunho, para quem sabe alguém que está do outro lado aí da telinha, né, seja também impactado e perceba que o nosso Deus é Deus de detalhes. Amém. Ele é Deus dos milagres ainda nos dias de hoje. Ai, né, pastora? agora eu fiquei até curiosa pra saber. Ah, glória a Deus. Mas eu gostaria de começar falando de onde tu vem, porque tu não é daqui, né? Não. Vamos saber um pouquinho dessa história. Vamos lá. Eu sou de Manaus, Amazonas. Eu estive aqui em 2022. Passei 8 meses aqui. A minha filha já mora aqui há 5 anos. E no decorrer desses 8 meses, eu perdi a minha mãe. Foi um choque muito grande pelo fato de eu estar tão distante, né? Retornei à minha cidade para resolver algumas coisas burocráticas e retornei em dezembro agora de 2024 para um recomeço. Eu costumo dizer que hoje eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Porque lá no início, há 13 anos atrás, o Senhor fez promessa de que Ele transformaria a minha vida. Mas Ele sabe de todas as coisas e o momento certo. Muitas vezes nós temos pressa. E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de pressa. Só que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. E os detalhes dele levam tempo, porque ele é perfeito, né? Então, a perfeição do Senhor me trouxe para cá. Uau. E eu estou recomeçando minha vida do zero. Eu estou numa página em branco, que hoje quem está escrevendo a minha história não sou mais eu, mas é o meu Senhor. Ele tem algo especial não só para mim, mas para você também. Uau, que lindo! Então, nosso Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, não é, pastora? Ai, que lindo ver isso. Gente, que definição de detalhes, de Deus de detalhes maravilhoso. Exatamente. Todo mundo sabe que eu tô escrevendo e já tá, meu Deus do céu, eu tô ficando com vergonha de dizer que eu tô escrevendo esse livro, que não sai nunca, mas é os detalhes de Deus que tá demorando, isso. Vocês estão entendendo? E esse mês que passou, foi até interessante tu falar isso, porque me tocou, porque foi bem isso que eu falei pro Senhor, assim, de Senhor, às vezes eu ficava tão triste, pai, porque já era pra ter saído esse livro. Eu sei que pessoas me julgam por não ter saído ainda, porque eu tô anunciando, nunca vem. E agora você falou isso aí, né, que os detalhes de Deus demoram porque Ele é perfeito. Sim. E, de fato, eu sei que esse livro vai vir no momento perfeito da minha vida, até porque muitos dos capítulos que eu achei que já tinham sido escritos estão sendo agora escritos. E eu disse assim, uau, que entendimento e que outra ótica que o Senhor está me dando através Exatamente. disso. Então, tipo, é isso, Deus é perfeito, tem um tempo certo para todas as coisas, né? E que delícia ouvir isso sobre a pressa. Porque, de fato, é o mal da nossa geração, da sociedade de hoje. E eu fico falando assim, né, que o inimigo não nos dá pressa, o inimigo é a própria pressa.
porque você fica insatisfeito. Isso. Fica intolerante, você fica achando, tipo, com raiva de Deus muitas vezes, de Deus me esqueceu, e faz você duvidar da sua fé, Verdade. duvidar do Deus que pode todas as coisas, né? Sim. Então é muito interessante falar sobre isso, porque assim, querido, deixa eu falar uma coisa, ai, que delícia esse episódio que me deu esse insight tão gostoso daquilo que Deus está me permitindo viver também, né? Que é o seguinte, se Deus liberou uma palavra a teu respeito, uma palavra de Deus, uma palavra profética, tenha certeza que se ele falou, ele vai cumprir. Não importa o tempo, qual é a estação. Assim como foi com Abraão, falou que, né, seria pai de multidões, demorou um tempo, mas ele cumpriu aquilo que ele disse. Então, assim, ó, nesse tempo de espera, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de achar que tá tudo dando errado para você, confie no processo de Deus a teu respeito. Confie no tempo dele que é soberano sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Nossa, eu senti muito forte falar isso. Não, isso é maravilhoso. Muito sabe? forte falar isso. O nosso Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que todas as histórias, todos os homens que tiveram um encontro com Deus, não foi do dia para a noite, e a mudança de vida deles também não foi do dia para a noite. Virada de chave, sabe? né? Foi algo perfeito mesmo, foi algo demorado, eles foram preparados. Muitas vezes nós queremos muito uma coisa. Existem pessoas, Senhor, eu quero um carro, mas não tem habilitação. Como é que Deus vai te dar um carro se tu não sabe dirigir? Ou uma viagem sem passaporte, né? Né, Ricardo Pontes? Que bom você falar isso. Olha que beleza, Deus tá falando aqui neste lugar. Então, nós somos assim, Sim. né? Nós pedimos as coisas ao Senhor, só que Ele é perfeito. Como no caso, as pessoas às vezes pedem um esposo ou uma esposa, mas detalha como você quer. Eu tenho até um episódiozinho de uma amiga da minha prima, onde ela pedia muito para Deus um esposo que a amasse, que fosse trabalhador, que a honrasse. Quando foi um dia, ela estava na igreja e o Espírito Santo murmurou no seu, sussurrou no seu ouvido: o teu esposo está atrás de ti. Eita. Ela virou e olhou e viu um rapaz. Ela virou: Senhor, tu tens certeza? Aí hoje em dia ela fala: gente, eu sou casada com ele. Olha ela falou, isso. né? Eu sou casada, meu esposo é tudo que eu pedi pra Deus. E deu certo mesmo, olha Deu isso. certo mesmo. É o esposo dela. Tudo que ela tinha pedido. Era um homem honesto, trabalhador, Olha, temente a Deus, que tratava ela como uma rainha e levava café da manhã na cama pra ela. Meu Deus, olha isso. Só que Pega a dica, Ricardo, faça isso com a sua fisicamente, esposa. fisicamente não era o que ela tinha pedido. Eita, não vê na embalagem. Deus de detalhes. Peça como você quer, detalhe. Sabe? Alto, baixo, gordinho, magro, musculoso. Eu pedi barba, veio até demais, tu viu? Eu sou prova viva que Deus é Deus de detalhes. E eu disse assim, Senhor, né? Meu pai, ele não enxerga. E aí ele não dirige, né? Então eu sempre tô ligada nos caminhos, tô ligada nas coisas. E aí, quando eu vim pra Florianópolis, nos lugares que eu ia, ou alguns meninos que eu conhecia e tal, nunca sabia a direção do caminho. Eu sempre tinha que direcionar ou colocar o GPS. Eu dizia assim, Senhor, o dia que eu casar, eu quero que meu marido saiba pra onde tá me levando. Era uma coisa muito interessante. Exato. E hoje, graças a Deus, meu marido sabe os atalhos, sabe tudo, conhece a Oh, palhaça que inteira. maravilha. É maravilhoso. Que engraçado Deus como é é importante, Deus de detalhes, né? sabe? Então, é algo maravilhoso. Então, a minha vida, ela começou de uma forma... podemos dizer trágica, né? Que eu, quando nasci, fui abandonada pela minha mãe com 2 dias de nascida no hospital. Então, a minha mãe, a que me deu amor, que me criou, que me ensinou a ter caráter, sabe? Era minha mãe adotiva. Então, durante muito tempo na minha adolescência, eu tive muita mágoa e revolta mesmo. Eu queria entender do porquê da rejeição. Porque não só ela me abandonou, mas ela tomou muito remédio para tentar tirar minha vida. Meu Deus. E aí nós vemos o Deus de detalhes. Porque quando Deus ele tem algo na tua vida, como a palavra de Deus fala, desde o ventre de nossas mães, o Senhor já nos contempla. Ele sabe de toda a nossa história, ele sabe de tudo que você vai passar, né? Mas ele permite que você tenha o livre-arbítrio. Então o Senhor me resguardou. Aquela mulher pode ter tentado tirar minha vida, mas Deus não permitiu. Aleluia.
sabe? Então, assim, com 2 dias de nascida, diferente de outras mães que jogam no lixo, que abandona, que mata, ela me deixou dentro de um hospital e foi embora. Durante muito tempo eu carreguei isso comigo, de rejeição, de abandono, de querer saber por quê. Será que eu era tão ruim que ela não me quis, sabe? E a minha mãe sempre foi uma mulher correta. Os pais de antigamente nós sabemos que eram pais mais severos, né? Então eu era a mais velha dos irmãos, porque depois de mim a minha mãe pegou mais 2 para criar. Inclusive, eu tinha 14 anos já, na época, que foi a minha irmã caçula. Eu que fui buscar ela na maternidade, sabe? Cheguei lá, a mãe já tinha entregado nas mãos de outra pessoa. Eu tomei dos braços da mulher e trouxe a minha irmã para casa. Então, assim... Mas a irmã biológica da mesma mãe que rejeitou, Não, outra mãe. Outra mãe, Outra mãe, então, sabe? então essa mãe adotiva sua, ela adotava crianças. Sim. Que chamado incrível que essa mulher Ela me adotou o meu irmão. Uau! A história do meu irmão, hoje em dia, para a glória do Senhor, ele está na presença de Deus. Né? A mãe dele era prostituta. Ela teve 14 filhos, todos os 14 ela entregou para outras pessoas. E o meu irmão foi parar nos braços da minha mãe. Uau. A minha mãe costumava dizer que ela só não tinha nos gerado. Mas o amor de mãe... Sim. É algo tremendo, Transcende. sabe? E ela falava pra gente, minha filha, o meu amor é tão grande por vocês que ele se multiplicou. Uau. Porque os 3 filhos geraram netos pra ela. E antes dela partir, ela conheceu bisnetos. Isso é tão sabe? bom. Ela não podia ter filhos ou foi uma escolha? Então, quando ela casou-se, ela engravidou logo em seguida, ela tinha 15 anos, era muito jovem. E ela teve um problema na gravidez, onde a criança, o feto, morreu, né, dentro dela e gerou uma grande complicação, né? Infeccionou e o médico teve que tirar tudo. Naquela época não existia recursos, né? Então ele teve que tirar útero, ovário, tirou tudo. E ela não pôde mais ser mãe. Ela, uma pessoa muito correta, ela chegou pro meu pai e disse que ela não poderia mais dar filhos para ele. Se ele quisesse deixar ela para encontrar uma outra pessoa, né, que pudesse gerar filhos para ele. Mas o meu pai disse que não. Ele tinha casado com ela e iria permanecer com ela. E nunca houve distinção do fato de nós sermos adotivos. Aleluia. Nós fomos criados como filhos mesmo, sabe? Com tudo que traz numa família de filhos de sangue, nós somos filhos de coração, sabe? Então, numa família humilde, mas que ensinou o que é ter caráter, ter ética, não invejar nada do outro, porque você pode correr atrás e conquistar, sabe? Então, assim, nós tivemos uma base, sempre pessoas trabalhadoras. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Olha isso. Sempre quando eles tinham a conversa, o DR deles, né? Era off. Dentro do quarto. Meu pai nunca levantou a voz para minha mãe, sabe? E vice-versa. Aleluia. Então, foram 48 anos de casados, se separaram por morte. O meu pai teve um problema de câncer de próstata, né? Os homens daquela época não aceitavam os exames que tinham que fazer. Sim, era um tabu. Isso. Então, isso gerou um problema sério para ele. Nós descobrimos em 2010 que ele estava com câncer. Tivemos 4 anos de luta pela frente. E 15 dias antes do meu pai partir, ele aceitou Jesus. Aleluia. Deus faz tudo perfeito. Deus de detalhes. Eu ainda... eu venho de uma família católica. A minha família toda é católica. Então, assim, ser cristão não tinha como. Mas uma lembrança que eu tenho muito forte do meu pai, todos os dias pela manhã, quando ele levantava, ele colocava uma toalha sobre os ombros e eu via ele com os braços estendidos agradecendo a Deus por mais um dia. Então isso ficou fixado na minha memória. Lembre-se, os filhos, eles vão muito pelo exemplo dos pais.
sabe? O que você faz hoje pode parecer que eles não estão ligando, não estão vendo, mas isso vai ficar Vai gravado impactar. na história Vai deles. impactar. É Quando uma eles ficar, sementinha que você planta. E é tão interessante tu falar isso, porque assim, a gente tá em 40 dias de propósito, de oração, né, com a Mais de Cristo. E foi tão interessante porque eu senti no meu coração de que não era eu e meu esposo apenas, era pra eu incluir agora a minha filha nisso. Sim. Que ela já tá com 15 anos, né? E geralmente eu digo, não, deixa, né? É novinha, jejum, Isso, né? É desgastante pra nós como adultos, imagina pra exato, eles. Mas aquilo me incomodou, essa questão de ser só eu e minha esposa. A gente já tinha definido as datas, já tinha definido o propósito, já tinha definido tudo. E eu disse, mas Isadora, algo sabe? E ela já tem um exemplo, graças a Deus, em casa. Mas dessa vez não era só exemplo, agora eu tinha que incluí-la. Né? Tenho Sim, tempo pra todas as coisas. E eu senti exatamente. que era esse tempo. E foi tão interessante. Eu não vou falar o que ela falou, óbvio, né? Pra não expor a minha filha, mas foi tão interessante que nos 3 primeiros dias de jejum que ela já estava fazendo conosco, o Espírito Santo falou exatamente aquilo que nós estávamos orando pela vida Que dela. E a gente maravilha. não quis corrigi-la, não quis falar Sim, pra deixar ela ser indivíduo, porque agora ela já tá com 15. Tem coisa exato. que eu tenho que deixar, tem coisa que é privacidade dela, mas tem coisa que eu tenho que puxar, porque tá na minha casa, né? Tem Sim, que ter um equilíbrio. Mas exatamente. essa coisa específica eu não queria eu falar. E eu falei muito isso pro Senhor. Senhor, eu quero que tu fale ao coração dela. E durante esse jejum, nos 3 primeiros dias, a gente já viu o Espírito Santo falando ao Que coração dela. maravilha, né? Vê como que é maravilhoso, né? Então, Deus é tipo, eu perfeito. sei que um dia ela vai lembrar disso. Sim, Porque com no início ela não queria certeza. não fazer dela. É obrigado, desde assim, dessa vez sim. E eu sei que, tipo assim, isso, quem sabe no início ela ficou, ai, que raiva. E eu vou ter que parar Isso. de comer, tomar meu café, que ela ama café, é viciada em café, e braba. Mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer a obra completa. É o exemplo, É o né? exemplo. O exemplo dos pais. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher mais amargurada. Uma mulher que ela guardava muitas mágoas da infância, da juventude, de tudo que ela passou. Durante 30 anos, meu pai foi jogador compulsivo. Daquele que sai na sexta-feira, só volta na segunda. Sim. Então, eu lembro um episódio, uma vez, que o meu pai saiu de casa com dinheiro para comprar um carro. Ele chegou no outro dia sem nenhum tostão. Meu Deus. Então, durante 30 anos, nós convivemos com isso. Então, a minha mãe sempre dizia, a casa que nós temos hoje foi a minha mãe que colocou mesmo, que ela ia fazer, que ela ia ter um teto melhor, que ela ia dar o melhor para os filhos dela. A minha mãe foi ser camelô, foi para a beira de uma rua vender, sabe? Pegou o dinheiro de uma indenização dela, comprou tudo de mercadoria. E eu cresci vendo isso. A minha mãe sempre foi essa mulher. Batalhadora. De arregaçar as mangas, de ir atrás, de não esperar nada cair do céu. Sabe? De, se precisar pintar uma parede, ela pintava ela mesma. E nós crianças crescemos vendo isso. Carregando tijolo, tudo pra gente poder construir a nossa casa. Sabe? E ela era semi-analfabeta. Ela mal sabia assinar o nome dela. E ela dizia, meus filhos não vão passar por essa vergonha. E todos nós estudamos, fomos alfabetizados, concluímos o ensino médio. E começamos a trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Em Manaus, tem um polo industrial de Manaus. E na época existia uma empresa, a Gradiente. E eu comecei a trabalhar lá. Sabe? Então, muito pequena. Porque eu queria ter minhas coisas e a minha mãe não tinha condições de me dar. E ela dizia, minha filha, você vai ter que trabalhar para conquistar suas coisas. E foi isso que eu fui fazer. E não me arrependo, sabe? Porque você aprende a valorizar. Porque muitas vezes o jovem, ele recebe muito e não valoriza. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, que nada vem de graça. Às vezes eu ouço de pai dizer, eu passei por isso, eu não quero que o meu filho passe. Não, ele precisa passar. Ele precisa lutar, batalhar para conquistar uma coisa, para ele dar valor, para ele saber o quanto isso é importante. Né? Porque quando te dão algo, você pega. Foi dado. Não você tem não... o preço, né? Não tem o custo daquilo. Sabe? É isso mesmo. Então, trazendo isso para o nosso meio cristão, Jesus pagou um alto preço por nós. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado para que hoje nós estivermos aqui, né? Nós possamos estar aqui na presença dele como filhos, porque hoje nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso, é algo que nós temos que valorizar, o sacrifício de Jesus. E hoje vemos tão banalizado,
sabe? A forma como as pessoas servem a Cristo, elas não querem servir a Cristo, elas querem ser servidas. Eu quero, Senhor, eu quero, mas o que que você está dando para Cristo? Uau. E às vezes não é nem só o que eu tô dando, mas tu tá se relacionando, você tá tendo intimidade com ele, porque é isso que ele deseja de nós. Ele está aqui. Não A é? palavra fala: eis que estou à porta E e bato. É, Se alguém. ouvires e eu abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, muitas vezes, o Senhor está lá batendo diariamente. Mas nós estamos tão alheios a isso, Distrações. sabe? Nós somos templo do Espírito, mas será que o Espírito habita em nós? Ele habita num templo sujo, um templo que não tem reverência, num templo que serve a Cristo de qualquer jeito? Com a desobediência contínua, Exato. não consigo deixar os meus prazeres, o meu eu, para poder servi-lo, né? Exatamente. Ele falou, Jesus Cristo falou: quem quiser vir após mim, negue-se sua a si mesmo, cruz, tome essa cruz e siga-me. me siga. Mas as pessoas não querem abrir mão do eu quero, eu posso. Nós não podemos nada. Nós não podemos esquecer que nós somos pó e cinzas. Nós somos dependentes incondicional do nosso Senhor. E para lá voltaremos, né? Exatamente. Porque tem gente que às vezes empina tanto, olha o que eu tenho, que não sei o que, cara, tudo vai ficar. Não seja arrogante com as pessoas, né? Porque, cara, tu não sabe o dia de amanhã. A humildade, isso eu aprendi muito com meus É, pais. Serem humildes. Meu pai, uma vez, eu achei interessante. Hoje, você ser honesto, nossa, é algo de destaque, de espanto, né? Eu lembro que o meu pai, uma vez, encontrou uma carteira com R$300, que naquela época era muito dinheiro. Ele foi numa delegacia e entregou. As pessoas, tu é doido, porque tu ficou com dinheiro. Ele disse, não era meu. Caráter? Sabe? Não foi do meu suor, do suor do meu rosto. Meu pai era marceneiro. Olha isso. Sabe? Então ele fabricava móveis, ele trabalhava com madeira. Ele dizia, não foi do suor do meu trabalho, eu vou devolver, Mas a pessoa olha, pode estar precisando. E olha só que interessante que tu falou, porque no clube a gente tem um módulo chamado liderança pessoal. E a gente trabalha com eles valores, princípios básicos da vida, caráter, ser responsável, cordialidade, cavalheirismo, feminilidade, essa questão toda nessa parte de liderança pessoal. Fora, claro, a gente tem que arrumar sua cama, algumas coisas básicas, né, para o adolescente entender que de fato ele é o líder da sua vida e que ninguém vai fazer mais por ele a partir de agora, né? E a gente na aula de caráter foi tão forte, assim, e eu disse, meu Deus, aquele dia que eu fui dar aula, até passei mal de manhã. Olha só como que é a luta para não falar sobre isso, porque é um assunto muito sério. Né? E que muitos adultos às vezes esquecem dessa aula tão básica do caráter, né? E numa das frases que a gente tava falando era assim, né? Que não basta falar que é a ação que vai determinar se você é ou não de caráter. E a ação que seu pai fez, ele mostrou que de fato ele era um homem de caráter. Não é meu, então eu não vou pegar, não vou dar um jeitinho, porque a gente ouve tanto do jeitinho brasileiro e é uma cultura tão feia que eu não quero ter, como brasileira, eu não quero ter o jeitinho brasileiro, porque eu sou do reino de Deus. Eu sou brasileira? Sou, mas em mim hoje tem uma nova criação que existe o céu na terra, que é através de mim. Que é o jeitinho de Cristo. Jeito de Cristo, não mais. E eu falei assim pra eles, né? Foi tão... Ai, gente, eu vou contar isso aqui rapidinho, Meire, pra não tomar teu tempo, porque eu quero ouvir mais a tua história. Mas eu fiz um balão pra cada aluno. E dentro desse balão tinha algo que eles deveriam fazer. E essa coisa que eles deveriam fazer era horrível. Tipo, ou era trapacear, ou era mentir, ou pegar algo de alguém, esconder no mochila do outro. Coisas assim, bem horríveis. E eu, como pastora deles, como voz de autoridade, olha só. E eu coloquei a frase, cada um ganhou uma. Diferente coisas, assim, ó, que até eu fiquei mal, assim, meu Deus, tomara que ninguém faça. E aí coloquei lá, bonificação, né? O prêmio que você vai ganhar se você fizer um vale compras. E se você não fizer, o teu castigo, você ia ganhar castigo se não fizesse, olha só. Reprovação no módulo. Meire do céu. E aí eu disse, agora assim, ó, vocês vão estourar seu balão, vão ver o que tem aí. Olha o dilema deles, façam hein? ou não, né? Vocês têm 5 minutos pra pensar como vocês vão fazer. Eu ainda dei a voz de comando de façam. Sim. Olha só, meu Deus, santo Deus. Foram lá, estouraram.
a hora que eles abriram, uns já ficaram muito desconfortáveis, tipo, o que que a pastora tá fazendo? Que essa mulher tá doida, né? Uns já me olharam assim e fazendo assim com a cabeça e meu Deus, será que eu vou ser reprovada mesmo, né? Outros já começaram a rir, como que eu vou fazer isso aqui? E olha só, é muito interessante, cada um tinha uma reação. E aí, quando eu vejo, tipo assim, eu disse assim, gente, quem aí já tá pronto pra fazer? Dei os 5 minutos, né? Quem tá pronto pra fazer? Umas 3 me chamaram, professora, eu não vou fazer. Eu não queria ser reprovada, mas eu não me sinto à vontade de fazer. E elas não têm noção de como aquela fala alegrou meu coração. Com certeza. 3 de 15 alunos falaram, eu não vou fazer. Você tem certeza? Vai ser reprovado no módulo. Eu ainda falei de novo o castigo. Tenho certeza. Como Sabe? Daniel, né? Que Ai, não se gente, rendeu. irrepreensível, né? E eu digo, cara, que incrível. Aquilo me alegrou muito. E aí eu não, claro que eu não permiti que ninguém fizesse, Sim, né? Eu disse assim, gente, isso aí era uma dinâmica, porque nós vamos falar sobre caráter. E foi fantástico. Mas como nós, como adultos, precisamos ver isso, né? Porque às vezes, faz isso, vai ganhar um bônus. Faz isso, exatamente. você não sei o que. E às vezes Tudo tem você uma se troca, vende. Você se né? vende os teus princípios, os teus valores em prol de algo que não é do reino de Deus. Aí você ensina isso pro teu filho. O que que ele vai imaginar que com Cristo é do mesmo jeito? Eu posso fazer desse jeito. Ele tem que me dar alguma Barganhar. coisa para me ser uma pessoa boa. Uhum. E não é assim. Senão eu vou ser revoltado mesmo, porque Deus não tá me dando nada, né? É isso, sabe? Então, muitas Forte. vezes, dentro lá, nós precisamos ensinar isso. Sim. No decorrer da minha vida, eu sempre fui uma adolescente muito rebelde, sabe? Por essa questão, eu ficava me questionando, sabe? Dos porquês da vida. E a minha mãe, uma pessoa muito humilde, muitas das vezes ela não tinha as respostas. Então eu saía muito, eu ia para festa ainda muito jovem, casei muito jovem, casei com 15 anos. Uau. Sabe? Então, com 16 para 17 anos, eu fui mãe, Uhum. sabe? 5 anos depois, nasceu meu filho. Eu tenho um casal de filhos. E hoje, o Senhor me deu a visão de que eu não fui uma boa mãe, Patrícia. Priscila. A minha mãe, a Patrícia, tá tudo bem. Tá em casa. Então, sabe? Não fui uma boa mãe de ensinar os caminhos corretos para meus filhos. Nem eu, nem o pai. Eu muito jovem e ele também muito jovem. Tá entendendo? Então, assim, eu sempre tive uma convivência muito difícil com meus filhos. Eu passei 16 anos casada. Depois de 16 anos, nós nos separamos, né? Por motivos óbvios, o meio que a gente vivia, a vida que a gente vivia, acabou levando a isso. Ele militar, teve traições de ambos os lados. Porque quando você não tem a base bíblica, nem o conhecimento, nem quem te direcione, você acaba se perdendo, né? Então, Pri, hoje eu paro e analiso minha vida e reconheço os meus erros, sabe? E Deus é tão maravilhoso que Ele me deu a oportunidade de refazer uma nova história com meus filhos. Infinita misericórdia. Sabe? Aleluia. Então, uma vida conturbada, meu filho não falava direito comigo, era revoltado, porque na época que eu me separei, ele tinha 10 anos, a minha filha tinha 15. Ela era adolescente, né? E ele uma criança. Ele optou por morar com o pai, porque ele sempre foi muito chegado ao pai dele, né? Pelo fato da vida que eu levava. Então, assim, eu não sabia dizer eu te amo para meus filhos. Eu não sabia abraçar meus filhos. Tá entendendo? Porque eu não tive isso e tinha aquela questão da rejeição, sabe? Então, no ventre da mãe, a criança ela sente tudo. Ela sabe que ela é rejeitada, ela sabe que ela não é querida, ela sabe que ela não é amada, sabe? E como que vai passar agora uma coisa Não que eu não tinha recebi, como. né? Eu tinha uma grande difícil. resistência de abraçar meus filhos e dizer eu te amo, de abraçar minha mãe e dizer eu te amo, sabe? E hoje eu não perco uma oportunidade de dizer eu amo você, eu amo sua irmã, sabe? Então, assim, foram levando a situações e nós nos separamos. Eu tinha 32 anos na época e comecei a levar uma vida totalmente desregrada. Eu te falo que todos os manjares que Satanás tinha para me oferecer, eu experimentei. Tudo que ele me ofereceu, eu experimentei. Então, depois de 4 anos, eu conheci uma pessoa. Nós ficamos 7 anos juntos. Nesses 7 anos, eu descobri uma traição dele, né? E foi quando nós nos separamos.
E um dia, olha como Deus é maravilhoso. Eu bebia, eu chegava em casa de madrugada e eu me acordava às vezes 4 horas, 4:30 da manhã, não sabia nem como é que eu tinha chegado em casa. E eu era cometida de um arrependimento, de uma dor na alma tão grande. Pri, eu chorava compulsivamente. E eu dizia para Deus, Senhor, me liberta dessa vida. Eu não aguento mais. A minha mãe uma vez me relatou que eu cheguei em casa, eu não me lembro disso, mas ela me contou, ela disse que se levantou e foi ver. Olha como é que o inimigo trabalha. Ela disse, minha filha, você chegou em casa, nesse dia minha mãe tinha feito peixe, carne e frango. Ela disse, você fez 3 pratos e você oferecia, eu não sei para quem, porque eu não cheguei a ouvir. Olha isso, meu Deus. Como a bebida, a droga, ela te leva a enfraquecer o teu espírito, o inimigo, ele trabalha. Se aproveita das brechas. Tá entendendo? Então, assim, eu começava a chorar de madrugada pedindo para Deus me libertar. E eu sentia que algo estava me rondando. Aí, uma tarde, eu estava voltando do centro, que a nossa casa fica próximo do centro, é 15 minutos andando, se você não quiser pegar a condução, né? E eu passei na frente de uma igreja, que era Paz e Vida na época, e parece que algo me conduziu a entrar lá. Eu entrei, eram 3 horas da tarde, estava iniciando o culto, eu sentei lá atrás, o pastor disse, vem aqui para frente. Sentei lá na frente, assisti e comecei a ir. Todos os dias sem que a minha família soubesse. Um dia minha prima pegou, falou para mim, prima, abriu uma nova igrejinha aqui perto de casa. Prima, tu sente a presença do Espírito. As irmãs são tão calorosas, tão amorosas. Você sente que o Espírito está naquele lugar. E olha só como Deus faz. Na minha mente, eu disse, Senhor, se verdadeiramente o teu Espírito está nesse lugar, eu vou te aceitar. Aleluia. Isso era uma sexta-feira. Eu saí de casa, fui para Paz e Vida, e de lá eu caminhei para o centro, fui para casa da minha prima, que era em outro bairro. À noite nós fomos para a igreja, cheguei realmente, fui muito bem recebida pelas irmãs, tudinho, pela pastora, pela diaconisa. Iniciou-se uma oração. E eu estou lá, de olhos fechados, com as mãos estendidas, e eu senti uma mão na minha, e ela sussurrou no meu ouvido, o Senhor manda te dizer que sim, o Espírito dele está aqui. Uau, em detalhes. O Senhor tem ouvido e tem visto as tuas lágrimas pela madrugada. E hoje ele te liberta. Você quer aceitar Jesus? Como não aceitar esse Deus? Como não aceitar esse Jesus? Sabe? Só na minha mente eu não abri a boca e falei, verbalizei para ninguém. Eu simplesmente, Senhor, se verdadeiramente teu Espírito está lá, eu vou te aceitar. Aleluia. E dia 30 de abril fez 13 anos. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E depois de esse encontro em detalhes de Deus, que ele sussurrou ao teu ouvido através de uma pessoa que ele nos usa, né? Graças Sim. a Deus que ele usa os seus filhos para isso. Tu conseguiu vencer a rejeição? Que foi um assunto que a gente falou muito sobre, né? Exatamente. Então, Pri, quando nós temos um encontro com Cristo, não há como nós não sermos impactados. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós podemos ser rejeitados por pai, mãe, mas Deus jamais rejeita os seus. Nunca, jamais, é na mesma frase. Exatamente, sabe? Uau. Então, assim, hoje eu contemplo o amor de Cristo na minha vida e eu tenho uma gratidão muito grande, porque o Senhor me tirou da morte para a vida, Aleluia. da escuridão, sabe? Para a luz. Então, hoje eu sei que eu sou amada. Eu não preciso de alguém para dizer que me ama. Cristo me ama. Aleluia. E ele me ama de uma tal forma que ele entregou o seu filho. Ele se entregou para morrer por mim, sabe? Então, Jesus, ele me ama. Amém. E isso me basta. Esse amor, sabe? Que está comigo constantemente. Nos completa. Porque nos detalhes nós vemos o amor de Cristo. Nós estarmos aqui hoje, Pri. É um detalhe de Deus. É um detalhe de Deus, É sabe? verdade. Então, assim, o inimigo, ele luta. Ele luta muito, sabe? Hoje pela manhã ele lutou para que eu não chegasse aqui. Mas o Senhor tinha esse momento reservado para nós. Eu e você sabe? precisávamos desse episódio. Exatamente. A pessoa que está assistindo precisava Isso desse mesmo. episódio. Né? E antes de a gente ler o texto, eu só quero falar 2 coisas que me tocou muito, né, nessa questão do teu testemunho, que é o seguinte. Desfrutar em meio ao processo é necessário. Você se alegrar em meio ao processo. Porque tem muita gente que quer
desfrutar só quando chegar lá, quando acontecer, quando. E esse quando, até chegar você é infeliz, você tá incompleto, tá triste, amargurado. Então não, seja feliz hoje, o agora, aprecie os pequenos detalhes da vida, porque se você ficar esperando lá na frente, a felicidade nunca vai vir. Sim, A felicidade tem que verdade. estar no caminhar, na alegria do caminhar. Então que a gente possa desfrutar. Isso chegou muito ao meu coração. E a questão lá atrás que a gente falou da esposa, né? Ao invés de você ficar pedindo tanto um esposo, seja você uma esposa hoje já. Esteja preparada para ser a melhor esposa, o melhor esposo, você que está procurando ser casado. Não espere ser a pessoa perfeita. Você vai começar a ser transformado pelo Espírito para você ser moldado, para ser uma pessoa boa, para ser a companhia de alguém, né? Porque às vezes a gente só foca no terceiro Isso, é verdade. e esquece que nós também temos que ser moldados para ter um casamento, uma família, né? Assim como você, Exatamente. ela podia ter ficado tão triste, amargurada eternamente. Eu fui rejeitada pela minha mãe, mas ela foi amada por uma família que acolheu ela. Ali ela ganhou os recursos necessários, ganhou irmãos. Exatamente. E um amor que talvez ela nunca teria da mãe verdadeira, né? Com de fato. certeza. Então, olha como é incrível. A gente tem que se alegrar e ser grato pelo que Deus nos dá. Seja grato pela tua casa, pelos teus filhos, pela condição que você tem hoje. É pouco, mas agradeça, porque tem gente que não tem nada. É verdade. É pouco, mas seja grato agora, porque quem é grato no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Seja fiel no pouco, em nome de Jesus. É verdade. Tive essa questão. E aí agora vamos ler, então, o texto de hoje que está em Filipenses 1, versículo 6, que diz: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que esse texto, Meire? Porque nós estamos em constante evolução. O Senhor, quando nós damos um passo para Ele, Ele começa uma obra. Sim. Então nós passamos por situações, por frustrações, Deus nos tira muita coisa, né? Nós temos que abrir mão de certas coisas, temos que ser obediente. Então nós estamos numa evolução. Sim. E Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou, certo? Desde que você se disponha a que Ele venha trabalhar. Nós somos o vaso, nós estamos na casa do oleiro. Vai ter momentos que o Senhor vai nos quebrar em vários pedaços. Mas sabe o que é bom? Ele não nos lança fora. Ele faz um vaso novo. Recomeça. Então é essa evolução que nós estamos passando, é esse momento. Então hoje, se você puder, dar um abraço em alguém, sabe? Falar de Cristo para alguém, porque é algo maravilhoso. Às vezes a gente só precisa disso. Que alguém que chegue e te dê um abraço. Às vezes você só precisa de alguém para te ouvir. Né? Então essa constante, esse momento, o Senhor nos dá. E nós estamos, Pri, numa constante evolução. Então o Senhor, Ele prometeu e Ele vai completar a obra em nossas vidas. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós somos falhos, somos pecadores, nós erramos, acertamos, tropeçamos, levantamos, continuamos. O importante é não parar. Perfeito, não desistir. Perfeitos mesmo, nós estaremos lá na glória. Amém. Aonde todos nós estaremos. Nós estamos caminhando para isso. O importante é não parar. Não pare a sua caminhada. Não deixe que nada nem ninguém te tire do foco que é Jesus. O mundo, Ele já falou, vai ter aflições, mas tem bom ânimo. Amém. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Amém. Então isso é maravilhoso da gente contemplar. Esse amor que nos rodeia, esse amor. Em Salmos 23 fala que a misericórdia e a bondade do Senhor se renovam todos os dias. Amém. Só isso é motivo mais do que maravilhoso da gente se alegrar. Exato. O crente, ele não pode ser triste, não pode se preocupar com o que esse mundo vai passar. Não! Nós temos nosso nome no livro da vida. Nós somos salvos. Aleluia. Por mais que o mundo taque pedra, nos questione, não goste de nós, porque o Senhor falou que nós seríamos odiados. Quando você leva ao ID a palavra do Senhor, você vai ser odiado. Porque os nossos avós diziam que chegará um momento em que o que é certo vai ser errado e o que é errado vai ser certo. Então, a nossa verdade, ela vai confrontar aquele que vive na mentira. Então, nós seremos apedrejados, nós seremos achincalhados, mas persevere,
Aleluia. Nós Até chegaremos porque na glória. o Senhor, ele, para completar a boa obra, você não pode desistir. Então continua, porque o Senhor vai completar com o teu coração disponível em nome de Jesus. Exatamente. Meu Deus, que delícia esse episódio. Eu queria ficar horas conversando com a Mary. Quem sabe vai ter episódio 2, 3 e 4, porque eu amei estar aqui com você. Que Deus possa continuar te usando com as palavras, Amém. que eu sei que o Senhor gerou muita cura no teu coração, para que hoje você possa sarar. Isso é maravilhoso. Que você que está do outro lado também se permita ser sarado pelo Senhor. Obrigada por você que está até aqui com a gente. Compartilha, curte esse vídeo, manda pra todo mundo, porque foi incrível esse episódio, todo mundo tem que assistir. Obrigada, Mary, pelo seu tempo, disposição, e obrigada por mesmo, né, passando por tantas dificuldades. Hoje de manhã, inclusive antes da gravação, você persistiu e não desistiu, para que o Senhor completasse essa obra que é esse episódio. Aleluia! Deus abençoe você. Amém. E Deus abençoe você, e até o próximo Tete a Tete. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre.